No domingo, às 20h45, milhões de brasileiros estavam diante da televisão, esperando mais um episódio tranquilo do programa Domingo em Pauta, conhecido por reunir grandes nomes da cultura brasileira para entrevistas leves e descontraídas. Mas ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, o programa recebeu duas figuras emblemáticas e profundamente distintas. De um lado, a estrela pop Anitta, empresária, cantora e defensora declarada da liberdade sexual e da autonomia feminina. Do outro, o padre Fábio de Mello, sacerdote católico, escritor e influenciador nas redes sociais, conhecido por seu discurso equilibrado, mas profundamente enraizado nos valores cristãos. O que parecia ser apenas uma conversa sobre influência e espiritualidade e cultura brasileira, rapidamente se transformou em um dos embates mais polêmicos já transmitidos em rede nacional. Era o encontro do sagrado com o profano, do palco com o púlpito, e o Brasil inteiro estava assistindo. O estúdio, naquele momento, mergulhou em um silêncio profundo. Nem mesmo os profissionais da produção, acostumados a lidar com situações de pressão e improviso, conseguiam esconder o choque. O que começou como um simples debate sobre cultura popular havia escalado para um confronto entre dois símbolos opostos da sociedade brasileira: a artista que personifica a liberdade contemporânea e o sacerdote que representa valores tradicionais e o discurso ético. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Quando o padre Fábio de Mello olhou diretamente para Anitta e disse, com voz serena, porém firme: "O problema, Anitta, é quando a liberdade vira ruído, e o ruído impede o outro de pensar. Nesse momento, deixa de ser liberdade e passa a ser ruído de ego." Essa frase reverberou como um trovão. O público reagiu com uma mistura de espanto e aplausos tímidos, como quem se perguntava se realmente haviam ouvido aquilo. Anitta, visivelmente irritada, levantou-se da cadeira, ajeitou o microfone e retrucou: "Ruído de ego é achar que só uma forma de viver é válida. Isso sim é ego. Eu nunca disse que o que você representa está errado. Eu só não quero viver nesse padrão. E isso te incomoda por quê?" Nesse momento, o apresentador do programa, até então visivelmente acuado, tentou intervir, mas a troca de farpas já havia capturado a audiência de forma irreversível. Enquanto o embate seguia ao vivo, as redes sociais explodiram. No Twitter, hashtags como Anitta expulsa, hashtag Padre Fábio humilha, hashtag Liberdade versus Moral e hashtag Debate explosivo entravam nos trending topics. Influenciadores, jornalistas, fanáticos religiosos, feministas, ativistas digitais e até políticos começaram a se posicionar em tempo real. De um lado, grupos progressistas acusavam o padre de moralismo tóxico e tentativa de silenciamento da juventude e da mulher livre. Do outro, setores mais conservadores exaltavam a coragem de Fábio de Mello em confrontar o que chamaram de cultura do hedonismo descontrolado. O programa, que deveria durar apenas 1 hora, foi estendido por mais 30 minutos. A emissora, percebendo a audiência nas alturas, não hesitou em transformar o embate em manchete principal dos telejornais do dia seguinte. Já nos minutos finais, o clima atingiu seu ponto mais dramático. Anitta voltou a se sentar, visivelmente controlando a raiva, enquanto o padre, de forma inesperada, tirou um papel do bolso. Era um trecho de um poema. Ele pediu a palavra e disse: "Se me permitem, encerro minha participação com um pensamento que escrevi há alguns anos. É sobre o Brasil." E então leu: "O país onde o sagrado e o profano dançam na mesma avenida, onde a liberdade é celebrada com purpurina, mas a alma ainda sangra por não saber a que altar servir. A cultura que canta, mas não ouve, que expõe, mas não contempla, que liberta, mas não se cura. Houve silêncio. Não por respeito, mas por confusão." Anitta, com os olhos marejados e tom ácido, respondeu: "Esse poema é bonito, mas parece que o senhor quer dizer que minha forma de ser é uma doença, e isso é grave." Padre Fábio se limitou a dizer: "Não, Anitta.
Sua forma de ser é uma escolha, assim como a minha. A diferença é que eu nunca entrei no seu palco dizendo o que é certo. Hoje, fui chamado a e escolhi dizer. O estúdio foi tomado por uma salva de aplausos, seguida de um corte seco para os comerciais. Após o programa, a repercussão atingiu níveis históricos. Diversas personalidades se manifestaram. Ludmilla saiu em defesa de Anitta. Padre Marcelo Rossi ficou do lado de Fábio de Mello. Jornais internacionais chegaram a mencionar o episódio como o embate moral do Brasil moderno. Petições foram abertas para que a emissora não permitisse mais debates entre celebridades e religiosos. Outros pediam um segundo round. Alguns cogitavam que tudo havia sido roteirizado para gerar audiência, o que a direção do programa negou veementemente. Enquanto isso, o canal oficial do programa no YouTube registrava mais de 17 milhões de visualizações em 24 horas. E os stories de ambos os envolvidos ultrapassaram recordes de engajamento. 48 horas depois, a direção da emissora convocou uma coletiva. Rumores indicavam que Anitta não havia aprovado a edição posterior do programa, que destacava mais as falas do padre do que as dela. Ela teria exigido o direito de resposta. Ao chegar ao prédio da emissora, acompanhada de sua equipe jurídica, foi informada de que a nova direção do programa, pressionada por patrocinadores, havia decidido não conceder espaço adicional para o assunto. A justificativa? A emissora não deseja mais alimentar polarizações públicas que desviem da missão cultural da empresa. A notícia caiu como uma bomba. Anitta saiu do prédio com semblante fechado, sem falar com a imprensa. Minutos depois, soltou um vídeo em suas redes sociais dizendo: "Fui usada, manipulada e agora silenciada." Isso mostra o quanto esse país ainda tem medo de mulheres que falam. Mas o público estava dividido. Parte achou a fala exagerada, outra parte aplaudiu. O episódio ficou marcado como um dos momentos televisivos mais polêmicos da década. Universidades passaram a debater o confronto como fenômeno midiático. Pastores e influenciadores espirituais usavam como metáfora em sermões. Professores de sociologia analisavam a tensão entre modernidade e tradição exposta ali. O próprio padre Fábio de Mello passou a receber convites para participar de mais programas com ares filosóficos. Anitta, por sua vez, mergulhou em uma série de vídeos sobre liberdade, censura e espiritualidade contemporânea. Vídeos esses que bateram recordes de audiência, especialmente entre o público jovem. E assim, um confronto ao vivo, que começou como mera pauta de entretenimento, se transformou em um divisor de águas no debate público brasileiro.